Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale, a maior mineradora de minério de ferro aqui do país, tá? E um baita aporte que eu realizei nas ações da Vale. A Vale, pessoal, promete um crescimento bastante interessante para os próximos anos. Existe um fator escondido aqui na Vale que o mercado não está contando para vocês que poderia fazer a ação dobrar de preço e ainda te pagar bons proventos. Detalhe que vale a R$ 75, o mercado como um todo está enxergando a ação como mais ou menos, eu acredito que está barato. Eu vou explicar o motivo para vocês aqui do porquê vale abaixo dos R$ 80, poderia fazer sentido na minha visão. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo. Mas antes de falarmos sobre Vale e essas perspectivas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a Vale representa uma das ações da carteira do canal. Perceba que é uma posição marginal, representa apenas 2,43% de toda a carteira, mas é uma posição interessante que, infelizmente, né, não deu tempo de eu acumular, porque eu acabei comprando outras, Itaú, foquei em Petrobras, foquei em BB Seguridade, não dá para focar em tudo. Mas a Vale é uma empresa que vira e mexe eu fico de olho, porque eu posso voltar a comprar, olhando para longo prazo, eu acho uma boa empresa, projetando crescimento de lucros, pagamento de proventos e aumento aí de valorização nas ações da empresa, tá? A Vale, mesmo que seja um investimento pequeno, já tem me produzido frutos. Perceba que numa lupa de um ano, a Vale me produziu 77% de rentabilidade. Tecnicamente, eu dobrei o capital com ações da Vale, né? Por quê? Porque eu comprei barato. O poder de você comprar barato é justamente isso, você dobrar o seu capital e você receber bons proventos daquela empresa. O preço, pessoal, dita a maior parte do seu retorno. Ah, Pablo, mas a qualidade, verdade, a qualidade importa. Não estou falando que você não tem que olhar para a qualidade, mas o preço acaba sendo um fator que você não pode ignorar, porque se você pagar caro demais, o seu retorno tende a ser medíocre, olhando numa lupa de médio prazo. A Vale, pessoal, o que é a Vale? É uma gigante do minério, porém isso aqui é uma análise muito simplista, né? A Vale, de fato, ela atua no minério de ferro, porém ela depende muito da China, né? A gente sabe que a Vale está estagnada há um tempo, o preço do minério de ferro bruto, né? O iron ore está estagnado há tempo porque a China não cresce. A China está num cenário de estagnação econômica por conta da crise que ela está enfrentando lá no mercado imobiliário. Então a China por estar estagnada, a China por comprar muito minério de ferro do Brasil. Tanto que quando você olha aqui, ó, a receita líquida da Vale, você vê que depende majoritariamente do mercado chinês, 30 bilhões da receita líquida da empresa depende da China. E a China, pessoal, é um grande comprador de commodities aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, o capital chinês vem aqui para o Brasil e compra minério e, consequentemente, o preço da commodity se valoriza e a Vale se beneficia. Isso aconteceu em vários boom de commodities que a gente teve aqui com Vale. Inclusive, se a Vale entrasse no boom de commodities, poderia arrastar até outras ações aqui da Bolsa, como Petrobras, Banco do Brasil, porque um boom de commodities ele é generalizado. Ele não é isolado somente por uma commodity. Se o minério sobe, daqui a pouco começa a subir petróleo, sobe tudo de uma vez, tá? E aí, consequentemente, Vale está estagnada. E é esse justamente o ponto que eu olho porque que Vale está barata. Porque, de fato, a Vale subiu? Subiu. Você pega aqui numa lupa de um ano, o preço da ação da Vale, se você pega lá de 2025, que chegou a custar R$ 49 para agora, segue subindo mais de 50%, né, na cotação. Pegando a cotação padrão, a alta nas ações é elevada, subindo mais de 41%. Mas por quê? Essa alta na Vale decorreu muito por conta de uma alta no preço do cobre e uma alta no preço do níquel. A Vale tem diversificado as suas receitas, se diversificando no níquel e no cobre. O cobre também, que promete um crescimento interessante, tá? Inclusive aqui o cobre, eu acho que seria um potencial de crescimento interessante para a Vale no longo prazo, porque agora com esse boom de inteligência artificial, as big techs, né, crescendo bastante tecnologia, o cobre, ele é um derivado que usa para fazer aí, né, componentes de nanotecnologia e vários outros tipos de componentes. E a empresa, como está crescendo em cobre, se beneficia dessas vendas expressivas. O níquel também segue crescendo, porém, majoritariamente, o que ainda manda no resultado da Vale é o minério de ferro. E acredito que sempre será o seu principal
componente de que manda na receita da empresa. Acredito que vai diminuir, pode diminuir, mas sempre será o maior representativo. Acima de 50% ainda representa muito, tá? E aí, pessoal, o ponto que eu acho na Vale que está barata é justamente esse. O preço do minério está nas baixas, a China está estagnada. Qualquer alta que aconteça no preço do minério, a Vale pode crescer o seu resultado abruptamente e as ações podem se valorizar. Tá muito simplista ainda, exato, por isso que a gente vai colocar isso no preço, tá? Hoje vale a R$75, mesmo que o petróleo, perdão pessoal, mesmo que o minério de ferro, falei petróleo, tô viciado aqui na Petrobras, mesmo que o minério de ferro fique em baixa, existe um ponto aqui interessante na Vale, o custo médio por extração. Hoje o custo médio por extração da Vale é, olhando ali, pegando o seu custo caixa como um todo, é de $54 a pelota do minério. Então, para a Vale ter prejuízo, o preço da pelota precisaria cair para baixo de $54. E esse custo médio caixa, custo médio de extração, tende a cair no longo prazo, que ela está conseguindo derrubar esses preços. Então perceba de que a Vale é que nem a Petro, né? Ela gera preço. Se o preço da commodity cair para baixo deste ponto, o mercado inviabiliza a produção, a empresa congela estoque, consequentemente a commodity tem que subir novamente para a empresa começar a operar pelo menos em território positivo. É uma empresa que tem uma espécie de oligopólio aqui no país, né? Então você vê que a Vale aí é uma coluna vertebral do PIB brasileiro. Então é nada razoável você pensar de que o preço do minério ficará para sempre cotado abaixo de $60. Por isso que Vale ali, quando está em baixa, parece ser uma excelente oportunidade para você ficar de olho, né? E se essa commodity voltar para cima novamente, aí que a Vale dispara. Só que aí é que tá, pessoal, a gente tem que ter margem de segurança, não dá para ficar sendo otimista para sempre. E olha só que legal, mesmo a Vale com o minério de ferro cotado na casa de $80 a $90 a pelota, a ação tá muito barata. Mesmo que o minério fique estagnado por mais 4 anos, o cenário mais pessimista de todos, a Vale tá barata. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Hoje o EBITDA da Vale anual, considerando um minério de ferro na faixa de ali vai 70, 80, $90 a pelota, ela tem tido um EBITDA na faixa de 50 a 60 bilhões por ano, tá? Olha só que legal. E com um minério cotado um pouco mais alto, a gente tem um EBITDA maior. Hoje, o EV sobre EBITDA da Vale está muito baixo, porque se você pegar hoje, né, o valor de firma da companhia de 405 bilhões de reais, que é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida, e dividir por 60 bilhões de EBITDA, supondo um preço de pelota de minério em 80 a $100, você tem basicamente aqui 6,75 vezes EV sobre EBITDA. A Vale, por ser uma empresa privada, ela é cotada por 9 vezes EBITDA com muita tranquilidade. Então, consequentemente, né, para o mercado pagar a média dela, eu nem vou colocar aqui um preço de alta, tá? A ação precisaria subir pelo menos uns 61%. Olha isso para ela ser cotada pelo menos na média. Supondo de que o EBITDA vai ficar estagnado para os próximos 4 anos, o mercado teria que custar a ação 61% mais caro para justificar essa geração de caixa. Então, a gente poderia traduzir de que a Petrobras, ou seja, se ela tá 75, pode subir 61%, tem um potencial de valorização de até os seus R$120. Basta você pegar justamente aqui, ó, pegando, né, 60 bi, multiplicando pelo EV sobre EBITDA projetado, aí você coloca dividido pelo número de ações. O preço justo da ação da Vale seria R$121, dividido por este preço 75, potencial de alta de 62% na cotação. E sabe qual que é o mais engraçado? E esse indicador casa justamente com o Graham, porque se você pegar o Graham aqui na empresa, ó, você pega o EBITDA projetado, né, de 60 bilhões, divide pelo número de ações e pega o valor patrimonial da ação, que se eu salve a memória, se eu não me engano, o valor patrimonial da Vale, a gente consegue até acompanhar aqui no Investidor 10, né? Fica mais fácil aqui da gente verificar. O VPA da ação, que é a divisão do patrimônio líquido sobre o número de ações no mercado. O VPA é R$43 da ação da Vale. Então, 22,5 vezes 13 vezes 43, raiz quadrada, o preço justo da ação da Vale é de R$112, de acordo com a lógica do Benjamin Graham no curto prazo. Então perceba que nosso preço justo está muito parecido com o do mega investidor Benjamin Graham, que funciona muito para ações cíclicas, né? Dividido por esse preço atual de R$75, potencial de alta de 50% na cotação. Vale tá barata, pessoal. E mesmo que ela tenha um EBITDA, né, de 60 bilhões, se você projeta um payout de 45% na empresa, hoje, pelo valor de mercado atual, você divide pelo número de ações e divide, né? Ela poderia pagar uns R$6 por ação.
Isso a ação da Vale. Se você dividir por R$ 75,00, que é a cotação atual, pro yield projetado de 8,1% ao ano na média. Então perceba que Vale hoje a R$ 70, R$ 75,00 está num excelente preço para aportes, na minha visão. Nada se trata de recomendação, tá bom? Você precisa estudar e ver as estratégias aí de vocês. E o que que acontece? Acima dos R$ 80,00 eu já não acho tão interessante assim, porque a margem do Graham já começa a diminuir bastante e, consequentemente, né, o seu yield também se reduz. Que se você pagar acima de R$ 80,00 na ação, olha para quanto cai seu yield, ó, cai para 7. Já não é tão bom você ter 7% ao ano em ações cíclicas, né? Pelo menos uns 8 no seu dividend yield, dado que o potencial de valorização ficaria mais limitado. Então assim, pessoal, hoje a Vale abaixo dos R$ 80,00, eu acho um preço interessante. Inclusive, sigo no radar, né? Para fazer alguns aportes, porque eu acho a ação barata, olhando para uma lupa de médio a longo prazo. E a ação cíclica, quanto mais barato você paga, melhor, né? Porque mais a sua margem de segurança vai aumentando no longo prazo. E projetando Vale para o longo prazo pode ser um ótimo investimento. Supondo que ela cresça uma taxa de 8% ao ano no seu EBITDA, você tem um potencial aí de valorização, dividendos e crescimento interessante, olhando por uma lupa de médio a longo prazo. Tá, Pablo, mas você falou que ela pode dobrar de preço. Ela pode, se você colocar aqui para uma lupa de 4 anos, para pensar comigo essa matemática. Hoje o EBITDA está de 60 bi, correto? Supondo de que ela vai crescer 9% ao ano olhando para daqui a 5 anos, esse EBITDA daqui a 5 anos será, sabe de quanto? De 90 bilhões. Imagina se o mercado pagar sobre 90 bi de EBITDA, tá? Isso que eu tô sendo pessimista porque eu não tô colocando nenhum boom aqui no minério de ferro. Esse cenário a gente não controla. Se acontecer um boom, ação dá muito retorno, pode dar 50%, 60% ao ano. Mas eu não vou me basear por isso. Eu vou me basear pelo previsível, pelo mais provável, digamos assim, né? 90 bilhões multiplicado por um EV sobre EBITDA de 8, aí você tira a dívida líquida da Vale, que é na faixa ali, se eu salvo engano, né, de 70 bilhões, você tem um potencial de alta projetando para daqui a 5 anos de quanto, pessoal? 94%. Olha como eu tô sendo pessimista, 94% em 4 anos. O próprio indicador do Graham mostra isso pra gente. E aí sabe quanto que a Vale poderia gerar, mesmo que o minério de ferro seguisse estagnado nesse patamar de mais ou menos ali, né, 90 a 80 dólares a pelota, você poderia traduzir em 18% ao ano, só em valorização, somado a um dividend yield de 8 e somado a uma taxa de crescimento de 9, retorno embutido na ação de 35% ao ano na sua média. Então perceba que Vale está barata, abaixo dos R$ 80,00, essa é a minha visão. Se eu for um pouco mais otimista, supondo de que o petróleo vai voltar, o minério de ferro vai voltar, as commodities aqui da empresa vai voltar, né? Aí, pessoal, Vale poderia estar quase que dada, né? Porque imagina, se o preço do minério sobe, voltando para 150 dólares a pelota, o EBITDA da Vale vai subir fortemente, consequentemente o dividendo vai aumentar, o preço da ação vai se valorizar, e ainda mais esse fator de crescimento, né? Então assim, pessoal, eu acho Vale barata. O único risco que eu vejo na Vale no curto prazo é com a Rio Tinto, né? Porque hoje o minério de ferro da Vale é o de Carajás, que detém 85% de teor ferroso, enquanto o da Rio Tinto, na mina de Simandou, ela encontrou um minério que tem 90% de teor de concentração. Isso é um risco concorrencial para a Vale. Só que a gente coloca isso no preço, porque a Vale vai continuar existindo, é uma gigante aqui no Brasil, né? A Vale vai procurar crescer em outros mercados, que é o que ela tem feito, e consequentemente tem feito isso com maestria, né? Porque ela continua aumentando o resultado, pagando proventos e bem tocada e bem gerida. Por isso que eu acho o Vale interessante e hoje está barata. PL da ação está alto, bom ponto de compra, porque em ações cíclicas o PL está alto, geralmente é bom. E o EV sobre EBITDA da ação está bem descontado. Então, hoje a R$ 70,00 eu acho Vale barata, olhando para uma lupa de longo prazo. Já não digo o mesmo se a ação tivesse cotada acima dos 80 a 82 reais. Aí eu prefiro ser mais cauteloso, prefiro esperar preços melhores para fazer aportes substanciais. O problema do pessoal é que comprou ações da Vale naquele topo lá do boom de commodities do ano de 2021. Comprou ação a R$ 100, pessoal. Não dá, entendeu? Não dá. R$ 100 a ação da Vale hoje, você comprou muito acima de todas as perspectivas. Aí, ó, hoje seu retorno tá negativo, né? Se você comprou nos momentos de estresse, você conseguiu muito mais rentabilidade. Ó. Quem comprou aqui tá com uma rentabilidade pífia, negativa. Agora, para quem comprou numa baixa e esperou uma correção, segue com uma boa rentabilidade. Por isso que nas cíclicas, tome cuidado com o preço. O preço vai ditar grande parte da sua rentabilidade. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. Tô falando aí, né, da planilha das ações
mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia, totalmente automatizada e ainda contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você tem acesso em tempo real, sem trabalho nenhum, ações mastigadas para vocês com tudo já calculado de bandeja, fora preço teto projetivo. E o link dessa belezura estará justamente aí na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, eu também deixei para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Vale e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem o Vale na carteira abaixo dos R$ 75,00. Eu posso voltar a ficar de olho para fazer alguns aportes, olhando para o longo prazo. Para mim, uma baita pechincha mesmo, né, seria se ela voltasse a 50, mas eu acho difícil disso acontecer, porque a empresa tem crescido muito na parte do níquel do cobre e o mercado vai embutir isso no preço. Seria diferente se ela tivesse ainda concentrada 90% no minério, aí quem sabe a ação pudesse voltar para os seus R$ 50,00, né? Então vamos torcer, pessoal, tudo pode acontecer. Se a ação voltasse para esse preço aí seria ótimo, mas, né, não tem como garantir que esse cenário vai acontecer. O que a gente trabalha é com juízo de probabilidade. Por longo prazo é um bom investimento, no curto prazo não tem como prever se a ação vai dobrar ou se vai ficar de lado aí por mais tempo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!